dar uma palavrinha aqui sobre o currículo paralelo. Clandestino. Que medo agora. Bom, o Renan Teles é nosso colega aqui da PGE. Antes de eu falar do currículo dele, eu quero contar como eu conheci o Renan, além de brilhante pesquisador, acadêmico, procurador do Estado, eu já leio o currículo, o Renan é um grande amigo, né? Um grande parceiro de luta, de amizade. Conheci o Renan quando ele tomou posse, eu era conselheira aqui da Procuradoria, do Conselho da PGE, e eu estava no conselho quando o Renan tomou posse. Eu posso dizer que eu dei posse para o Renan na Procuradoria, olha a responsabilidade. E em algumas discussões que haviam sobre várias temáticas, dentro de grupos de WhatsApp ou em rodas de conversa na Procuradoria, nós, na época, não tínhamos nenhum núcleo, né? Acho que a PGE, ela tem, para quem não conhece, para quem é das secretarias, ou para quem é jovem aqui na Procuradoria e não conhece a história, nós tivemos várias histórias de núcleos de debates ou de estudos de direitos humanos no Centro de Estudos na PGE, em vários momentos diferentes. Alguns antes de eu entrar na carreira e alguns depois de eu entrar na carreira. E aí pessoas brilhantes, Flávia Piovesan, Márcia Semer, Ana Cândida, várias pessoas que estudavam direitos humanos participaram desses debates. Damião, né, de direitos humanos, Márcio Sotelo. E em um momento nós tivemos até um curso de especialização em direitos humanos na escola da PGE. Mas quando o Renan entrou na PGE, ingressou na PGE, não havia nenhum espaço dentro da Procuradoria que debatia direitos humanos. E um grupo do concurso do Renan questionou, né, em um debate, por que que na PGE não se estudava direitos humanos, sendo que em outras procuradorias, e a gente sabe, né, várias procuradorias têm núcleo, tem até procuradoria especializada em direitos humanos. E o Renan, aquela coisa de jovem, né, Renan, de quem entra no concurso, estranhou junto com outros colegas, o Gabriel, a Suene, a Gabi, a Bárbara, estranharam como que na PGE não tinha um espaço de debate de direitos humanos. E nós não tínhamos realmente esse espaço na época. E aí nós decidimos criar um grupo de estudos de direitos humanos de procuradores, com procuradores, mas fora da procuradoria. E aí o que eu estava contando agora para o professor Flávio, nós nos reuníamos uma vez por mês e escolhíamos um tema, um relator, estudávamos quem era o relator estudava esse tema para expor, pedíamos uma pizza, cada um levava uma garrafa de vinho, e assim nós estudávamos direitos humanos. Esse grupo resultou numa coluna, na época, no portal Justificando, e uma vez por mês a gente recebeu o convite de publicar aquilo que nós debatíamos uma vez por mês no Justificando, e tem vários textos nossos nos Justificando por conta desse grupo de estudos. Foi um grupo de estudos que durou quase 2 anos, e mais do que isso, né, resultou em grandes amizades. E por causa desse estudo de direitos humanos, esqueci do Leonardo, que não faz mais parte da carreira, que é juiz hoje, que também participava do grupo, a Ana Cândida, quem mais que eu esqueci, que senão Marília, que é aposentada, o Ciro Sade, enfim, era um grupo de... Ele foi crescendo, né? Começou com meia dúzia, a gente no final já era em 15, e foi mais do que o estudo de direitos humanos, me trouxe grandes amigos e me trouxe a possibilidade de conhecer o estudo, a dedicação e o Renan, né? E o Renan, a partir daí, né, só cresceu. O Renan, além de procurador do Estado de São Paulo, que atua na Procuradoria Judicial, é doutorando em Direito Internacional pela USP, mestre em Direito Internacional também pela USP, com estágio em pesquisa junto à Universidade de Paris I, especialista em Direito Internacional pela PUC, pesquisador associado da Canadá Healthcare,
in Human Rights, Universidade de Montreal, e um grande militante em direitos humanos, em direito internacional e um grande amigo. Tem a palavra, Renan. Bom dia a todos, a todas e a todos. Vocês verem como a amizade faz bem, né? Porque o tanto de elogio que eu já recebi aqui, já ganhei o dia. A maior parte, fruto propriamente de uma amizade construída há quase 10 anos, né, Meg? A gente se conheceu no prezinho, né? Isso, quase 10 anos. A Meg já introduziu, o Cacuete, já introduziu esse grupo, o Olhares Humanos foi muito importante no início das minhas pretensões pré-acadêmicas, porque ele nasce no momento em que eu estava entrando na carreira, e várias das inquietações que surgiram nesse grupo eu levei para o meu mestrado. Inclusive, vários temas que a gente debatia acabaram entrando na minha dissertação, e hoje essa apresentação aqui ela é uma parte da minha dissertação, né, de mestrado, e que nasce a partir de alguns debates. Eu acho que a Margarete vai reconhecer algumas coisas daquela época, né? Eu vou fazer uma parte inicial. Eu sou do direito, a minha trajetória curta acadêmica, mas eu sou do direito internacional, então tem duas problemáticas, né? Primeiro, eu sou do direito falando em direitos humanos. Isso dá uma restrição do ponto de vista da linguagem, porque os direitos humanos são muito mais amplos do que o direito. Segundo, eu sou do internacional, que tem uma outra lógica sobre os direitos humanos. E isso é interessante porque, a depender de para onde eu olhe na área do direito internacional, eu vou ter uma interface completamente diferente com os direitos humanos. Por exemplo, só para exemplificar, se eu olho para o direito internacional humanitário, que a gente voltou a falar dele bastante depois do conflito na Ucrânia, a vítima, a pessoa que sofre um prejuízo, ela tem um enquadramento jurídico completamente diferente da vítima do direito internacional dos direitos humanos, por exemplo, né? A nossa vítima tradicional, aquela que sofre a ofensa, tem uma leitura diferente no direito internacional humanitário, por exemplo. Não é possível conceber a ideia de vítima se um civil, por exemplo, participa das hostilidades, o que para a gente é um pouco fora do parâmetro dos direitos humanos. É possível, por exemplo, conceber a ideia de morte sem que isso conduza para a ideia de legalidade, a depender de determinados parâmetros. Se a gente olha para o direito internacional penal, por exemplo, a vítima é um outro sujeito diferente também. O enquadramento é diferente, a possibilidade de participação dessa vítima nos tribunais em matéria de internacional penal vão ganhar uma outra conformidade. Eu digo tudo isso porque eu sei que o curso é muito rico, né, com uma temática diversa, e em alguns momentos eu acredito que eu vou apresentar uma visão mais conservadora do que vocês já debateram aqui, porque é uma visão a partir do direito internacional dos direitos do homem, dos direitos humanos, e em alguns momentos mais progressista, porque essa inter-relação entre direito internacional e direito nacional surge a partir desse choque entre um pressionando o outro resistindo, e assim vão se construindo as pautas. O direito internacional é muito importante. Eu vou fazer a defesa do direito internacional aqui hoje, né, também. Ele é muito estranho a gente, muitas vezes, aqui na administração estadual, mas ele tem uma vida própria que por diversas vezes aparecem no dia a dia e a gente não percebe. E ele é tão importante, como aqui está liberado, né, falar sobre tudo, ele é tão importante que a gente percebe a mobilização, por exemplo, do governo que está deixando o poder, nas pautas internacionais. Então, pela primeira vez, na imprensa, a gente começou a acompanhar a articulação da Damares, por exemplo, nos órgãos das Nações Unidas a respeito de direitos reprodutivos. Eu não me recordo desse debate, porque a intenção era passar de direitos reprodutivos para deveres reprodutivos, né, nesse governo. Então, há essa importância, e todo o poder constituído, seja ele para a direita ou para a esquerda, atua na seara internacional ou para expandir direitos ou para restringir direitos. Isso é importante que a gente tenha isso com uma compreensão grande.
O meu tema hoje está aqui exposto, é sobre reconhecimento de vítimas vulneráveis na jurisprudência da Corte Interamericana. Eu queria deixar todos vocês muito tranquilos para interferir em qualquer momento. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma divergência, especialmente divergências. Divergências me interessam às vezes mais do que as concordâncias, porque são elas que possibilitam o diálogo. Vocês podem fazer a qualquer momento. Eu queria colocar uma questão prévia, só para saber se a gente está falando, usando uma linguagem mais jovem do que a minha, só para ver se a gente está falando do mesmo terreno do metaverso, que é a ideia de que se todo mundo compreende o que é a Corte Interamericana. Não? Ótimo. Só para a gente ter um pressuposto do que a gente está falando, né? No âmbito do direito internacional dos direitos humanos, a gente tem vários sistemas de proteção. A gente tem um sistema internacional, que a gente atrela muitas vezes ao sistema das Nações Unidas, e a gente tem alguns sistemas regionais, por exemplo, o sistema interamericano, o sistema europeu e o sistema africano. O sistema africano, que é o mais jovem, mas que já rende boas decisões em matéria de direitos coletivos, por exemplo, é o mais conhecido da gente hoje. Dentro do sistema interamericano, a gente tem dois órgãos principais que se articulam dentro dessa lógica de proteção regional. A Comissão Interamericana, que a gente teve inclusive a Flávia como integrante até pouco tempo, e a Corte Interamericana. Enquanto a Comissão Interamericana não é um órgão judicial, a gente pode até falar que isso é um órgão quase judicial, a Corte Interamericana é um tribunal, é um órgão judicial, tal como um tribunal, digamos, nacional, só que com outras atribuições, obviamente. E é um tribunal ao qual o Brasil ratificou a Convenção Americana e aderiu à sua competência. É importante a gente pensar também que no direito internacional é necessário, o direito internacional é um direito tradicionalmente de estados, né? O indivíduo ele tem um outro papel, uma outra perspectiva. Então, para o direito internacional, o país precisa aderir ao texto da convenção, né? Ele precisa aceitar essa competência. O Brasil aceitou. Alguns países americanos, do continente americano, não aceitam essa competência. Por exemplo, os mais clássicos, Estados Unidos e Canadá. Isso não quer dizer que eles estejam fora do sistema interamericano, porque como eles compõem a Organização dos Estados Americanos, que é uma organização internacional de caráter regional, eles estão sob o controle da Comissão Interamericana. Então, o sistema interamericano ele tem a Comissão Interamericana, a Corte Interamericana, e dentro deles você pode ter tanto a Declaração Americana, que é um texto, quanto a Convenção Americana. Para os países que não estão submetidos à competência da Corte Interamericana e que integram a OEA, o controle que a comissão faz dos atos ou das políticas públicas é a partir do texto da Declaração Americana. Parece confuso, mas é uma forma que a Organização dos Estados Americanos tem, sob a perspectiva de proteção aos direitos humanos em nível regional, né, nas Américas, e para não deixar necessariamente que aqueles países que não ratificaram a Convenção Americana de 1969 não fiquem fora de algum controle. Então, eles são submetidos à Comissão Interamericana, que, como eu disse, não tem uma natureza judicial. O Brasil ele ratificou a Convenção Americana, acho que em 92, e aceitou a competência da Corte em 98. A gente tem casos incríveis, paradigmáticos, eu acho que o professor Flávio, inclusive, já deve ter falado alguns, porque as nossas maiores resistências para cumprir as decisões são em termos de justiça de transição, o caso Gomes, o caso Herzog, por exemplo, é onde o Brasil mais resiste a cumprir, mas a gente tem outros casos diversos do ponto de vista do Brasil e que são interessantes não apenas para a União, que a gente imagina que é o país, né, que responde, mas a todos os níveis, como a gente vai poder observar daqui a pouco. Então, era basicamente isso que eu queria falar, para a gente ter uma ideia do que é essa Corte Interamericana. Não sei se ficou claro. Ótimo. Aqui é um esquema gigantesco, mas que eu não vou falar, que é só para dizer que existe todo um processo interamericano, né? Uma outra coisa que é importante dizer também é que o indivíduo ele não acessa diretamente a Corte Interamericana.
Então, esse acesso é feito via comissão interamericana. Ao contrário da Corte Europeia, que o indivíduo pode peticionar diretamente perante a Corte Europeia, aqui não ocorre isso. Então, primeiro você leva o seu problema, a alegação de violação para a Comissão Interamericana, que vai fazer um filtro, que vai ter todo um procedimento em relação a isso, e, posteriormente, esse caso pode ou não ser submetido à Corte Interamericana. Isso tem coisas boas e coisas ruins, né, em relação a esse fato. Bom é que as decisões da Corte Interamericana são extremamente fundamentadas, arquitetadas sobre uma lógica jurídica, uma fundamentação jurídica bem específica em matéria de direitos humanos, contrárias porque interdita um pouco, ou bastante, na verdade, a possibilidade de qualquer um aqui nessa sala levar um caso diretamente à Corte Interamericana. Na Corte Europeia, ao contrário, em que há essa possibilidade, qualquer um pode peticionar e levar seu caso para a Corte Europeia, você tem o inverso, você tem decisões muito mais enxutas, muito menos criativas, do ponto de vista de reparações, por exemplo, mas de um alcance maior. Então, a gente tem esses dilemas em direito internacional de direitos humanos, que é de como compatibilizar acesso, mas, ao mesmo tempo, qualidade da decisão. E a qualidade da decisão é muito importante, porque é a fundamentação da decisão que vai fazer com que, primeiro, que o Estado tenha menos mecanismos de se contrapor a ela. Né? Isso é importante, porque uma fundamentação jurídica adequada interdita determinadas saídas. Por exemplo, no caso Gomes Lund, onde você tem uma incompatibilidade total entre a decisão, não é nem parcial, é uma incompatibilidade total entre a decisão do STF, referente à lei da anistia, e a decisão tomada pela Corte Interamericana. Não tem nenhuma compatibilidade entre elas. Espero, como disse o professor Flávio, que a DPF, a 320, reduza um pouco essa divergência. A Corte, por outro lado, e aqui eu vou fazer só uma parte do porquê essa temática, porque senão fica parecendo um pouco solta. Me interessa muito, me interessava mais quando estava escrevendo, né, porque agora os temas já se alteraram um pouco, me interessa muito essa forma de construção da decisão no âmbito da Corte Interamericana. Eu acho que ela estabelece uma outra lógica de justiça, da qual que a gente está acostumado no direito a discutir teorias da justiça, enfim, mas que não intervém hoje aqui. Ela estabelece uma lógica de aproximação ao sofrimento da vítima. E isso é muito importante quando a gente vai tratar sobre reconhecimento de vítimas vulneráveis. Ela trabalha com um outro texto, ela aprofunda a ideia de sentimento de sofrimento, ela aprofunda a ideia de sentimento de injustiça, e isso é visualizado de forma muito clara em várias decisões. Por exemplo, eu trouxe só um trechinho aqui para a gente ver a potencialidade do texto de uma decisão, em que a corte vai dizer: seus corpos foram abandonados em um local desabitado, expostos às ações do tempo, dos animais, e poderiam ter permanecido assim durante vários dias, se não fossem encontrados fortuitamente. No presente caso, é evidente que o tratamento que se deu aos restos das vítimas, que eram sagrados para seus deuses e, em particular, para suas mães, constitui para estas um tratamento cruel e desumano. Isso é um texto de uma decisão judicial. Eu não sei... Enfim, as pessoas mais próximas do direito vão entender essa divergência grande, mas decisões judiciais normalmente não são construídas com essa linguagem. Isso é quase um texto do Sófocles. Toda vez que eu leio, a gente imagina que é uma luta, né, de justiça pelo direito de enterrar seus mortos, né? Uma questão, sei lá, da Antígona. Não tem diferença nenhuma entre ler isso aqui e ler um texto literário, por exemplo. E isso é direito. É importante a gente perceber isso. Isso é direito também. Isso estabelece uma lógica de justiça diferente, estabelece, mas isso é direito. E é um direito constituído a partir de normas rígidas, né, de procedimento rígido, de uma articulação fundamentada, em que você tem um Estado poderoso, normalmente, do outro lado, e você tem uma vítima de uma grave violação. Isso é muito importante. E eu acho que os textos são incríveis e são belíssimos ao mesmo tempo.
E é por isso que o meu interesse em debater essa ideia de reconhecimento, né? O reconhecimento ele é uma estrutura da filosofia que eu não vou, enfim, não vamos avançar hoje aqui, senão a gente iria ficar uns 2 dias falando sobre ele. Mas o meu plano de trabalho hoje aqui é a parte 2 e a parte 3, mas eu queria só contextualizar. Com base nessa ideia, desse texto diferente, dessa concepção diferente de justiça que a Corte Interamericana produz, é que eu desenvolvi o meu trabalho, a minha pesquisa, né? Além de, paralelamente às minhas atividades práticas da Procuradoria, a minha atividade mais dialógica com o mundo, quer dizer, pensante, no sentido arendtiano, é com a ideia de pesquisa, e que me interessa muito. Então, como eu cheguei nessa ideia de uma construção jurisprudencial a respeito da construção da vítima vulnerável, né? Eu passei, primeiro, pela ideia do que é a ideia de reconhecimento, e tem muitos autores, eu coloquei alguns, acho que depois a secretaria vai compartilhar para quem tiver interesse, sobre o que é um direito internacional do reconhecimento, como é possível ampliar essa ideia de reconhecimento para além das pautas identitárias, ou seja, para um direito de para um reconhecimento que vai trabalhar com a ideia de autonomia e de vulnerabilidade ao mesmo tempo, que é o que a gente vai trabalhar hoje aqui. E nesse momento eu usei o Axel Honneth, que eu não sei para quem, para o pessoal do direito e das ciências sociais é um pouco mais familiar, o Habermas, por exemplo. O Axel Honneth é o sucessor dele na Escola de Frankfurt. E depois uma articulação entre reconhecimento e experiências de justiça. Porque é muito difícil você mapear a autonomia, mas é mais fácil você mapear o inverso, ou seja, a vulnerabilidade. E é por isso que o meu trabalho é localizado sobre a ideia de vulnerabilidade. Então, hoje a gente vai trabalhar essa parte 2, a construção jurisprudencial a respeito da vítima vulnerável, e se der algum tempo a gente vai ver a maneira pela qual a Corte Interamericana inclui e individualiza essa vítima, porque interessa também, não vale apenas a Corte chegar e dizer, Estado, faça isso. Me interessa também saber e o que a Corte está fazendo para o seu próprio processo, por exemplo. O processo ele é super importante, a gente às vezes, principalmente do direito, né, a gente desconsidera a importância do processo. Mas em termos de reconhecimento, o processo é aquele que vai dizer quem é a vítima e quem foi o autor daquela infração. E o processo não apenas reconhece, né, ele constitui essa vítima. Então, tem aqui uma passagem do Garapon, num livro muito interessante, são os crimes que não se podem punir nem perdoar, em que ele vai dizer que o processo não é uma mera tribuna para relatar o sofrimento dos sobreviventes. Ele constitui esses seres sofridos como vítimas. Ao reconhecê-los como tal, liberta-os, paradoxalmente, dessa condição inferior. A vitimização não é um processo de fato, mas uma posição que necessita ser reconhecida juridicamente. Ainda antes de entrar, um último ponto que eu não posso perder esse espaço, que é o espaço da Procuradoria, né? Tem 3 particularidades da Corte Interamericana e uma nos interessa muito, muito grande, e eu queria abordar isso hoje. Uma das particularidades é que a Corte se caminha para desenvolver um projeto universalista, ou seja, a Corte se interessa em ser um local de humanização desse direito internacional e dos outros direitos, das outras lógicas, mas sem se deslocar dos contextos nacionais, sem se deslocar do contexto interamericano. Então, é uma pretensão universal a partir da situação interamericana. Isso é muito interessante, para quem tiver algum interesse no direito internacional, né? Mas existem muitos estudos sobre o papel da Corte Interamericana na construção de um direito internacional universal. Então, eu participo de uns debates de um grupo interdisciplinar, acho que é USP Paris 1, em que a ideia é discutir como a Corte Interamericana, por exemplo, constrói um ius comunis, né, um direito comum universal, aplicável a todos os lugares, independentemente dos contextos. A segunda particularidade é que muitos autores identificam que a jurisprudência é marcada justamente pelo reconhecimento da vulnerabilidade das vítimas para se chegar na declaração do direito violado. E o terceiro, que nos interessa muito, é que
apesar dos efeitos da decisão, de determinada decisão, por exemplo, vítima A versus Colômbia, essa decisão ela gera efeitos para além do Estado que participa do processo. E isso é muito interessante porque a Corte ela vai construir a ideia de norma convencional interpretada, né? Então, a partir da decisão dela, da decisão a respeito de uma convenção internacional, ela vai dizer o que é essa norma, em qual extensão, qual a restrição. E eu digo que isso interessa muito para a gente porque, não sei se vocês já ouviram, muita gente já deve ter ouvido falar, mas sobre um tal de um controle de convencionalidade, né? Que é a obrigação de que todas as pessoas e todos os agentes públicos façam de ofício esse controle de convencionalidade entre o ato administrativo praticado ou o ato judicial praticado e o texto da Convenção Americana. E aqui a gente vai ter que ampliar, não é só o texto da Convenção Americana, né? É esse ato, esse controle, que seria um controle próximo ao controle de legalidade, com essa norma convencional interpretada. O controle de convencionalidade, eu reconheço que às vezes ele é muito difícil de fazer, especialmente para quem está na ponta, né? Para a gente que está lá no dia a dia, a gente tem questões práticas para serem resolvidas e a gente não está muito preocupado exatamente do ponto de vista do sistema interamericano. Mas é um dever a ser feito e que, na minha cabeça, tem que nascer exatamente de cima para baixo, né? Esse dever tem que ser instrumentalizado e tem que ser facilitado esse acesso, por exemplo. Então, tem um trechinho que eu vou só ler a primeira parte, sobre essa ideia de obrigação de seguir a decisão da Corte para além da decisão em que o Estado faz parte. Que a Corte vai dizer, a jurisprudência da Corte adquire eficácia direta em todos os Estados nacionais que tenham reconhecido expressamente sua jurisdição, independentemente de derivar de um assunto em que não tenham participado formalmente como parte material. Ou seja, a Corte hoje deve ter umas 400 a 500 sentenças de mérito. E a fundamentação delas, todas, se aplicam a gente. Isso é uma dificuldade gigantesca de gestão do dia a dia de cada um, né? Porque a Corte vai ter desde decisões que vão tratar de matéria de processo disciplinar de servidores públicos, dizendo quais são os parâmetros de justiça que devem ser aplicados, imagina o caos, até o direito à saúde, o direito que regula o sistema penitenciário, o direito que vai trabalhar com fertilização in vitro. Então, assim, é uma gama de assuntos que põe uma dificuldade para todo aplicador do direito ou para todo agente público, como a Corte utiliza, né, de manejar essa estrutura, de manejar esses argumentos. Na minha cabeça, eu acho que a gente tem dessa obrigação de realizar esse controle de convencionalidade a partir de uma visão da administração pública, por exemplo, a gente tem alguns deveres decorrentes, que são muito claros para mim, podem não ser para algumas instituições, ou para aqui, ou para outras instituições. Primeiro, a gente tem um dever de proximidade, né? A gente tem que se aproximar do que é decidido, proximidade do ponto de vista mais básico, né? De aproximação, de conhecimento, de leitura, do que é debatido, de criação de fóruns, por exemplo, para discutir qual o impacto dessa decisão em todos os níveis. A gente tem esse dever. E a gente tem esse dever porque, se a gente não faz isso, os outros, do ponto de vista de quem não quer seguir os direitos humanos, faz. Porque em diversos casos a gente vê, mas agora então o governo Bolsonaro, porque o meu direito está sendo violado pelo judiciário e está violando a Convenção Americana, vou na OEA. Isso aí, né, tá em todos os cantos possíveis e imagináveis. Porque tem o direito à vida, que interdita a possibilidade de aborto. Também isso aí ganhou todas né? Está em todo lugar também. E você precisa ir na OEA para discutir justamente isso. Primeiro, esse dever de proximidade vai dizer para a gente que nem tudo que está escrito na Convenção Americana tem uma interpretação literal, né? Como a gente está acostumado a saber isso no direito. Por exemplo, no caso Atala-Rifo, que trata sobre questões homoafetivas, uma das reparações
possíveis, né, uma das reparações determinadas pela Corte, para reforçar essa ideia de dever de proximidade, é justamente o treinamento do judiciário. No caso, a violação tinha sido cometida por um membro do Poder Judiciário, mas em inúmeros casos as violações são cometidas por qualquer agente público. Então, esse dever de proximidade passa por uma ideia de formação, né? Conhecer e formar. Há um dever de institucionalização. É inconcebível que uma estrutura grande, como São Paulo, não tenha uma articulação grande também, do ponto de vista da defesa, da Procuradoria do Estado, sem órgãos institucionais rígidos, do ponto de vista de poder aplicar de forma autônoma, digamos assim, direitos humanos. Para além dessa ideia de proximidade e institucionalização, tem um dever de abstenção. A gente não pode aplicar determinados direitos, não pode praticar determinados atos violando esses direitos, né? Isso é muito claro na minha cabeça, mas isso precisa ficar claro do ponto de vista institucional. E tem um dever de referência. O dever de referência é muito interessante, porque uma vez eu fiz uma busca dos pareceres da Procuradoria, assim, e alguns que citam textos da Convenção Americana, e citam o texto da Convenção Americana, não sabe exatamente, não caminham exatamente pela profundidade que esse tema recai a partir da leitura da jurisprudência da Corte. E isso não é um problema de quem faz o parecer, né, exatamente. Isso é um problema de uma instituição que não tem cultura em trabalhar esses temas. Então, separei só alguns aqui, ó. Distância do direito à saúde de pessoas vulneráveis, Gonzalez Lui. Conteúdo convencional de atos antidiscriminatórios, caso das pessoas dominicanas. Garantias mínimas de determinados procedimentos disciplinares, separei esse em homenagem a Margarete. Caso Velasque Paz. Conteúdo do direito ao meio ambiente, opinião constitutiva número 23. Então, assim, a gente tem um conjunto enorme de decisões, que podem ser utilizados por todo mundo que está aqui hoje, que todo mundo está acompanhando, né? Estamos no mesmo barco, e que não são, que precisam, que devem, porque isso evitará a violação do direito, isso é uma premissa básica de qualquer pessoa, independentemente de onde ela esteja, evitará a responsabilização do Estado, ainda que a responsabilização seja da União, né, em termos de lógica de direito internacional, e permitirá um aprimoramento daquele direito aplicado. Isso é muito importante. Bem, entrando finalmente no tempo disso, mas eu precisava aproveitar esse espaço da Procuradoria para expor essas angústias, digamos. Quem é essa vítima vulnerável, né? Finalmente, quem é essa vítima? A primeira questão que a gente tem que pensar é quem é a vítima, né? O que é uma vítima? Porque a gente pode achar que existe uma lógica jurídica de definição de vítima, mas se todo mundo buscar em algum tema que goste, a primeira ideia é que essa construção dessa vítima passa por uma valoração moral, né? Tem um estudo muito interessante, antropológico, me fugiu o nome, mas depois eu posso buscar, sobre a compreensão da ideia de vítima no Timor-Leste, ou seja, a vítima de violência doméstica, que não existia até uma missão das Nações Unidas no Timor-Leste, e como foi difícil construir essa ideia de que aquelas pessoas, aquelas mulheres que sofriam de violência doméstica, eram vítimas. Então, o desafio, primeiro, é um desafio moral e jurídico ao mesmo tempo. A vítima, ao longo da história, só para a gente ter uma ideia, ela era muito ligada, historicamente, a ideia de vítima surge sobre uma premissa de que alguém sofre um sacrifício religioso, né? A palavra vítima, ela surge nesse momento. No direito internacional, que nos interessa, a vítima, ela nasce, no primeiro momento, pós-Segunda Guerra Mundial, especialmente no direito internacional penal, apesar dos tribunais internacionais militares, o de Nuremberg e o de Tóquio, não utilizarem em nenhum texto a palavra vítima. Isso é muito interessante, porque a gente, na nossa cabeça, tem milhões de vítimas, né, da Segunda Guerra Mundial, mas os textos da época não utilizavam a palavra vítima. Então, mostra que a ideia de vítima é uma construção.
No direito internacional penal, essa ideia é aprimorada a partir dos tribunais penais para a ex-Iugoslávia e para a Ruanda, por exemplo, ela avança mais no direito internacional penal a partir da Corte Penal Internacional, e que é um grande laboratório hoje para se estudar o direito internacional penal. Existem várias temáticas próximas aos direitos humanos, por exemplo, agora mesmo eu estou participando de um outro grupo de pesquisa que a gente está discutindo sobre danos transgeracionais, qual é o impacto em sociedade grande de violações em massa, por exemplo, de que esse dano se perpetue para gerações seguintes. E isso tudo está sendo discutido hoje em decisões da Corte Penal Internacional, que a gente imagina que seja um pouco mais restrito do ponto de vista do direito aplicado, ou seja, que vai aplicar apenas direito penal, mas não, né? Então, essa temática hoje sobre traumatismo transgeracional e o dano transgeracional e como o direito deve ler esse dano é um tema que estou pesquisando e espero que saia alguma coisa no próximo ano, se as publicações correrem. No direito internacional de direitos humanos, as Nações Unidas, na década de 80, publicam uma resolução, acho que é a resolução 40, se não me engano, tratando pela primeira vez da ideia de vítima, vítimas de violações a direitos sob a perspectiva penal, ou seja, a vítima de uma infração penal, né, que é a nossa vítima clássica. Pelo menos na minha cabeça, a vítima clássica é essa. Só nos anos 2000, as Nações Unidas vão fazer uma nova publicação a respeito de vítimas em matéria de graves e massivas violações aos direitos humanos, então há uma ampliação sob essa perspectiva. Se a gente vai olhar as convenções internacionais, poucas convenções internacionais ou interamericanas trabalham com a ideia de vítima, por exemplo, do ponto de vista interamericano, a palavra vítima só aparece na convenção para desaparecimento forçado e para tortura. Então, apesar da gente achar que a vítima é uma coisa dada, ela na verdade é uma construção, e a gente está construindo ela hoje nas múltiplas possibilidades institucionais do ponto de vista internacional e interno. É uma outra falácia aquela também, né, que os direitos humanos se preocupam com as vítimas, mas qual vítima você está falando, né? Porque tradicionalmente os direitos humanos são direcionados às vítimas, então tem essa leitura, como eu disse antes, dessa perspectiva de uma lógica moral de pensar quem é vítima e quem não é vítima. Bem, tá indo tudo bem? Alguém pode, lembre-se, qualquer momento, só levantar a mão que a gente para. Mas quem é essa vítima, então, na corte interamericana, no sistema interamericano, né? A Convenção Americana, ela não utiliza a palavra vítima. Ela vai utilizar a palavra prejudicado e parte lesada. Mas há uma grande distância entre uma lógica privatista, que é essa de prejudicado e parte lesada, para uma lógica de vítima, que tem uma carga semântica muito mais forte. Mas desde as primeiras decisões, na década de 80, dos casos hondurenhos, e aqui eu estou mudando aqui, estou esquecendo de mudar aqui, dos casos hondurenhos, a Corte já diz que o objetivo do direito internacional de direitos humanos é amparar as vítimas. Essas primeiras decisões, ela tem uma lógica muito próxima da lógica pós-Segunda Guerra, e eu só vim descobrir isso 2 meses atrás, porque o presidente da época da Corte Interamericana era enfim, um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, que estava dando aulas nos Estados Unidos, foi o único juiz norte-americano, que eu não sei, eu acho que ele se naturalizou depois, mas foi o único, porque os Estados Unidos não integram a Corte Interamericana, mas que importou essa linguagem, né? O Thomas Burgenthal, que importou essa linguagem da necessidade de que uma corte em matéria de direitos humanos tivesse esse direcionamento para a ideia de vítimas. Então, há essa divergência convencional entre o prejudicado e parte lesada e a própria atuação da Corte Interamericana, que vai trabalhar apenas agora, né, com a ideia de vítima. Como eu disse, a Corte Interamericana, eu separei outro trecho aqui para mostrar a densidade dessa análise do sentimento de justiça da vítima. A Corte vai trabalhar, por exemplo, em alguns casos, com a ideia de morte social, que na sua perspectiva do reconhecimento é o fim o ápice da denegação de reconhecimento, né? Quando você mata socialmente alguém.
uma importação de uma linguagem psicológica, né, de uma linguagem da psicologia, essa ideia de morte social, mas mostra o quanto a corte interamericana se preocupa em dar uma concretude ampla à ideia de vítima, à ideia de sofrimento, à ideia de justiça. A corte também vai falar em vítimas múltiplas, né? Então, vítima é aquela que experimentou um sofrimento direto, ela vai trabalhar com a ideia de vítima direta, que é toda pessoa submetida a um dano material ou material indireto, né, a partir de uma conduta ilegal do Estado, e vítima indireta, que normalmente são os familiares. Só que a gente precisa pensar que, se num primeiro momento, os familiares, na jurisprudência da Corte Interamericana, só entravam na parte das reparações, hoje eles inundam toda a sentença interamericana. Então, a Corte começou a diluir um pouco essa ideia entre vítima direta e vítima indireta, porque o familiar ele pode também ser uma vítima direta, se não daquela violação submetida, a pessoa que morre, por exemplo, ou a pessoa que é morta, né? O direito desse familiar como vítima direta pode surgir a partir da gestão que ele fizer para a obtenção da justiça. Então, a denegação de justiça interna para descobrir onde está enterrado aquele corpo, né? Todos esses direitos, eles podem integrar a ideia de que o familiar é uma vítima em primeiro plano, por exemplo. Então, se os familiares, no primeiro momento, eles eram beneficiários apenas da reparação, né? No segundo, eles entram como vítima indireta, e eu posso dizer que hoje há essa nuance se eles realmente são vítima direta ou indireta, a depender do caso. Bem, e o que é uma vulnerabilidade, né? Aqui é a questão mais tormentosa, porque não existe um conceito universal de vulnerabilidade no direito internacional de direitos humanos. A gente precisa pensar que vulnerabilidade não é a mesma coisa que fragilidade. Então, frágeis todos os seres humanos são. Então, enquanto a fragilidade ela é uma questão própria à existência humana, a vulnerabilidade é uma questão própria à injustiça humana. Isso precisa ficar muito, muito claro. Vários instrumentos interamericanos utilizam a palavra vulnerável, tem alguns aí, mas sem dizer muito bem o que é. Bem, na doutrina, como eu faço pesquisa, eu não consigo fugir dela. Na doutrina, vários doutrinadores vão ter conceitos de vulnerabilidade os mais diversos possíveis e inimagináveis. Alguns são mais bonitinhos, mas não dizem muita coisa também. Por exemplo, a vulnerabilidade como uma noção geométrica variável. Na minha cabeça, passa qualquer coisa e cabe tudo, né? Como cabe tudo, bagunça. A Samantha Besson, por exemplo, vai falar que a vulnerabilidade tem uma perspectiva relacional, ou seja, depende de uma relação estabelecida, e tem um elemento descritivo, que é essa desigualdade, e prescritivo, o que fazer com isso. A Nifose Sutton vai dizer que a vulnerabilidade nasce a partir de uma percepção de que discriminação é proibida ou não. Pode ser interessante do ponto de vista do direito internacional, mas não muito do ponto de vista do direito interno. E o Brown vai dizer sobre características pessoais, mais risco de vulnerabilidade ou vulneração de direitos, que é uma análise interessante também. E o que a Corte diz, né? A Corte não tem um conceito único, digamos assim, mas ela tem indícios do que são vulnerabilidades. Então, na opinião consultiva 18, sobre condições jurídicas dos migrantes indocumentados, a Corte vai dizer que essa vulnerabilidade analisada no caso tem uma dimensão ideológica e se apresenta em um contexto histórico que é distinto para cada Estado. E mantida por situações de júri, né, de desigualdades entre nacionais e estrangeiros no caso, e, de fato, desigualdades estruturais. Essa situação conduz ao estabelecimento de diferenças no acesso de uns e outros aos recursos públicos administrados pelo Estado. Eu acho que é um bom caminho para se analisar essa passagem, né? Porque se a gente analisa aquela passagem, a gente vai ver que a Corte vai trabalhar a partir de uma análise contextual das violações, então é preciso ver o contexto. Determinados grupos são mais vulneráveis aqui do que no México, aqui do que na Argentina, aqui do que no Chile, então essa vulnerabilidade precisa ser mapeada do ponto de vista contextual. E é preciso observar também o nível de desigualdade ou de discriminação de ordem normativa, do ponto de vista do direito, e estrutural também, né, de aplicação desse direito, de ponto de vista institucional. Vários autores vão dizer que a Corte trabalha com um conceito social, mas
eu acho um pouco problemático, porque não é só social. Determinadas pessoas, por mais que a gente diga que vulnerabilidade e fragilidade são conceitos diferentes, determinadas pessoas têm uma vulnerabilidade imanente, ou seja, própria dela. Então, fica um pouco difícil trabalhar com o conceito puro de vulnerabilidade social, né? Então, existem mais ou menos 3 sentidos possíveis. O primeiro, a gente pensar em vulnerabilidade a partir de situações de riscos a que estão submetidos determinados indivíduos e grupos. Outro, relacionado à desigualdade, e aqui a gente vai ter que ver a relação entre subordinação e dominação, que obsta o exercício do direito. A questão da dominação é muito interessante sob a perspectiva de várias áreas que não são do direito, né, para estabelecer o quanto a ideia de dominação conduz o direito, mas quem faz essa análise nunca está dentro do direito, está fora. E determinados grupos, um outro sentido possível é, como eu disse, de natureza intrínseca, né, própria de determinados grupos. Então, é a fragilidade que eles carregam pelo simples fato de serem esses sujeitos ou esses grupos. Bem, quais são os quadros de vulnerabilidades reconhecidos na Corte Interamericana? A Corte vai falar, então, em vulnerabilidades imanentes, que são casos de crianças ou pessoas com incapacidade, em vulnerabilidades que decorrem do exercício do controle estatal, pessoas em situação de detenção. Aqui a gente tem casos paradigmáticos em São Paulo. Bem, quem estuda a Corte, inclusive, está esperando aquele grande caso do sistema penitenciário brasileiro, né, que são 3 ou 4 casos que foram reunidos e que, aparentemente, vai ser uma decisão única para esses casos, e vai ser a primeira vez que a Corte faz isso, ela reúne 3, 4 casos e dá uma decisão única, porque são muito próximas e vai ser interessante de observar quando ela sair. Há vulnerabilidades devidas ao gênero, mulheres submetidas à privação de direitos em decorrência de situação de violência ou negativa de direitos reprodutivos, por exemplo, bem como pessoas com distintas orientações sexuais. Está para sair também uma decisão da Corte Interamericana sobre a questão do aborto. Já teve uma decisão do ano passado, de El Salvador, se eu não me engano, sobre infanticídio, que a Corte já deu alguns indícios sobre a questão da impossibilidade de criminalização do aborto, mas a gente também ainda não sabe qual é a extensão disso, mas vai ser muito interessante de observar esse ano, se ela sair. Vulnerabilidades contextuais, migrações. Às vezes a gente está longe dessa temática, mas não, né? A gente recebe muitos migrantes, e se a gente não percebe isso, a gente tem que parar para refletir por quê, mas a Corte vai trabalhar com essa ideia de vulnerabilidades contextuais. Vulnerabilidades decorrentes do pertencimento a determinados grupos, povos originários, por exemplo. A Corte tem uma jurisprudência larga sobre povos originários, que já foi temática aqui, né, Meg? E decorrentes do exercício profissional, que a Corte tem abordado muito nos últimos anos, que são as vulnerabilidades próprias a defensores de direitos humanos e jornalistas, considerando que a América Latina é o espaço do continente, né, que mais mata defensores de direitos humanos no mundo. Então, a Corte tem algumas decisões nesse sentido, e fica para o próximo curso da Margarete, vai ficar essa questão de ter uma temática só sobre defensores de direitos humanos. Outras vulnerabilidades Outras vulnerabilidades surgirão com o tempo, que eu acredito. A gente vai caminhar, aproveitando que o Lula está na COP, né? A gente vai caminhar para desenvolver uma ideia de vulnerabilidade ambiental e especificamente uma ideia de vulnerabilidade climática, mas ainda não tem decisão da Corte Interamericana, então só estou me antecipando pelos próximos 10 anos. E a gente também vai ter que desenvolver uma ideia de vulnerabilidade digital. São 2 eixos. A ideia de vulnerabilidade digital não sei se chega na Corte Interamericana, vai depender de como vai evoluir essa ideia de direito à proteção de dados, mas a ideia de vulnerabilidade climática, acredito eu que chegue. Já temos alguns indícios, por exemplo, perante a Comissão Interamericana, que brecou 2 ou 3 casos do Canadá, de povos originários do Canadá, alegando que iriam desaparecer por forças de mudanças climáticas, mas como o Canadá está submetido apenas à Comissão Interamericana e, por isso, a declaração americana, que é mais restrita, a comissão disse que não tinha fundamento normativo para fazer aquele controle. Veremos como isso vai se desenvolver nos próximos anos, mas a ideia de vulnerabilidade climática é uma aposta minha para os próximos. Vulnerabilidade climática a partir de uma perspectiva de justiça climática, creio eu que vai surgir e que vai impactar todo mundo, porque não dá para fugir desse tema, estejamos aqui, e principalmente São Paulo, porque tem todo
um clima desfavorável para o que vai acontecer. A Corte também vai falar de vulnerabilidades cumulativas, ou seja, quando a pessoa tem mais de uma vulnerabilidade. Eu acho que vocês já ouviram falar, em algum momento do curso alguém deve ter dito já sobre marcadores sociais da diferença, ou marcadores de diferenças sociais, né? Que é a possibilidade de alguém portar mais de uma vulnerabilidade. A Corte vai falar também em vulnerabilidades agravadas. Eu citei 2 casos. O segundo, que nos interessa também bastante, que é vulnerabilidades agravadas, especialmente de pessoas que estão presas e que, além da privação de liberdade, que pode ser justa, a condição do próprio preso, a condição de gênero, enfim, de idade, de qualquer outra coisa, acumulada com outra condição de pobreza, de ausência de acesso, tudo isso gera uma ideia de agravação das vulnerabilidades. Chega um outro tema, também em matéria de vulnerabilidades, que é um pouco mais recente, que é a ideia de discriminação estrutural e interseccionalidades. Também vocês já ouviram interseccionalidades aqui, provavelmente, em vários momentos. É muito interessante, porque até pouco tempo atrás não fazia parte do direito, né? Você escutava, mas tem as interseccionalidades. Você ficava pensando, mas interseccionalidade, como é que isso vai entrar no direito, né? Isso entrou na Corte Interamericana, no caso brasileiro. Foi o primeiro caso, foi o caso Fazenda Brasil Verde, em que tinha uma passagem assim, interseccionalidade, tinha escrito essa palavra. Aí um juiz, que eu não vou lembrar o nome agora, deu um voto separado e aprofundou a ideia de interseccionalidades. E no outro caso brasileiro, que é o caso dos empregados da fábrica de fogos de Santo Antônio, há uma ideia muito forte de como discriminações estruturais, ou seja, são discriminações que estão tão aprofundadas na sociedade, que elas geram por si só violações. Questão racial no Brasil, por exemplo, né? Acho que a questão mais clara para a gente, que já foi debatida aqui, ela é tão impregnada, faz parte tanto da essência estrutural, que a Corte começa a trabalhar com essas ideias de discriminação estruturais. No caso aqui, a discriminação estrutural era uma relação entre, talvez um pouco menos entre, mas especialmente em relação à pobreza, né? Nesse caso da fábrica de fogos de Santo Antônio. É importante também a gente observar que, por exemplo, nos 2 casos brasileiros, o primeiro da Fazenda Brasil Verde e o da empregado de fábrica de fogos, que é uma mudança na leitura da discriminação estrutural. Primeiro, a discriminação estrutural na Corte Interamericana era pensada sob uma ideia de narrar um contexto. O contexto brasileiro de racismo, por exemplo. A Corte muda a articulação da ideia de discriminação estrutural para pensar a discriminação estrutural como uma violação em si. Então, para além dela possibilitar um contexto que vai narrar uma narrativa, usando narrativa, eu lembrei o conto estragar esse termo, vai relatar esse tema, além de relatar esse tema, a discriminação estrutural, ela é uma violação em si à Convenção Americana e, portanto, deve ser combatida. E uma outra passagem que nos interessa muito também é a relação que estabelece entre vulnerabilidade e discricionariedade estatal. Porque a discricionariedade é um pilar muito claro do direito administrativo, muito claro das políticas públicas que a gente trava. A gente está acostumado a só fazer aquele binômio arbitrário, discricionário, né, na nossa cabeça. Mas a Corte vai dizer justamente isso, que as discricionariedades estatais, elas, se não bem conduzidas, elas aprofundam ou criam as vulnerabilidades sociais. E isso é muito interessante do ponto de vista da articulação da Procuradoria ou dos agentes nas secretarias, né? De pensar se a minha discricionariedade sobre aquela política pública, ela está amparada sobre uma lógica de legalidade rápida, né? Que a gente faz, sei lá, bate o olho e diz, não, tá ok. Mas o efeito dela vai aprofundar, vai criar vulnerabilidades. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Bem, agora que a gente sabe mais ou menos o que é vítima, o que a gente sabe mais ou menos o que é vulnerabilidade, quais são os efeitos jurídicos, né, decorrente dessa, sob a perspectiva do direito internacional de direitos humanos? Então, quais são os efeitos jurídicos decorrentes do reconhecimento das vulnerabilidades? Lendo os casos da Corte Interamericana, que foi o que eu fiz, né, em parte do processo, é possível extrair duas consequências sob a perspectiva do direito internacional de direitos humanos. Uma
é que há uma inter-relação entre vulnerabilidades com a ideia de obrigações positivas, que são aquelas obrigações, sob a perspectiva do direito internacional, dirigidas ao Estado para a proteção de direitos. Então, o Estado não basta o Estado se abster, não basta o Estado criar uma norma, uma política pública generalista sobre aquele tema, ele precisa atacar de forma específica a questão das vulnerabilidades. Isso vai desde uma política pública desenhada, primeiro sobre a infância, até do ponto de vista do processo judicial ou do processo administrativo. O processo judicial, o processo administrativo não pode ser aplicado, pelo menos sob a perspectiva da jurisprudência da Corte Interamericana, não pode ser aplicado da mesma forma para todas as pessoas. É preciso ter nuances quando se está diante de um demandante ou um demandado vulnerável. Isso é muito difícil, eu reconheço que é muito difícil, porque quebra a nossa lógica legalista de passo a passo, A, B, C, D, E, né? E às vezes você bagunça e diz, não, nesse caso é preciso flexibilizar e você pode ter um empecilho normativo em relação a isso. Então, há toda essa dificuldade. E, ao mesmo tempo, um outro efeito jurídico é trabalhar com a vulnerabilidade como critério de interpretação dos direitos, né? A vulnerabilidade ela não é apenas uma constatação descritiva, ou seja, ela exige que, a partir do seu reconhecimento, você passe a interpretar o direito a partir das especificidades do sujeito protegido. E isso é uma decorrência desse reconhecimento das vulnerabilidades. Alguma questão? Não? Todos bem? Todos vivos? Todos acordados? Ótimo. Pode falar, Gabriel. Se quiser vir falar aqui no microfone, senão eu reproduzo. Tem uma aqui da Suene também, eu vou pelo Gabriel, aí depois eu já que vocês falem, porque durmam. Tá, pessoal, boa tarde. Bom dia, né? Bom dia. Dá para ouvir, né? O Renan, professor Renan, tem um dos conceitos que você falou a respeito do conceito de vítima. E você falou que geralmente é a própria pessoa, né, que sofreu a lesão, ou às vezes são os familiares. Mas como é que fica a concepção da vítima no contexto um pouco mais coletivo? Porque, por exemplo, quando a gente fala em vulnerabilidade ambiental, aí a vítima não é tão bem identificada. Ou, por exemplo, assim, a gente consegue identificar a lógica você falou das vítimas indiretas, que seriam as famílias, em contexto de família, mas, por exemplo, em comunidades quilombolas, aquelas pessoas daquela coletividade que são atingidas também, de alguma forma, elas entram nesse conceito, como é que fica essa concepção da vítima mais para o seio coletivo, seja transindividual, como a questão do meio ambiente, ou numa comunidade local? Seria mais essa questão mesmo. Tá. Aproveitando aqui, deixa eu já emendar, porque você também é da vítima. Bom, na questão do Gabriel, só lembrando que tem um protocolo do ano passado de várias instituições de defesa da igualdade racial, que fala justamente sobre isso, sobre a omissão do Estado brasileiro no racismo estrutural, né, no genocídio da população negra, né? Então, até a Sheila Carvalho, que esteve aqui, é uma das subscritoras, né? Então, acho que vem ao encontro aí da questão do Gabriel. E a Suene quer saber sobre a noção familiar como vítima em primeiro grau, porque geralmente o direito considera que familiar sofre dano por ricochete, o que é uma limitação, porque o dano não é indireto, é direto. Isso. Sobre a questão do ponto de vista da vítima comunitária, né? A Corte ela tem uma jurisprudência grande, principalmente depois dos casos relacionados aos povos originários, de pensar a própria comunidade como vítima. Então, isso é muito tranquilo do ponto de vista da jurisprudência da Corte Interamericana. Vai ficando mais difícil se você tem danos sociais que extrapola a ideia de uma comunidade tradicional como povos originários, quilombolas, por exemplo, né? Ao pensar a sociedade inteira como vítima. Isso vai ficando difícil, a Corte não recusa essa possibilidade, mas ela vai exigir a identificação de vítimas, né? Para comprovar isso, para que participem do processo. Então tem essa dificuldade. Em relação às comunidades, é muito tranquilo, a comunidade
inteira existe o direito violado individualmente e existe o direito violado da própria comunidade. A gente vai ver isso tanto em matéria de matéria ambiental, de propriedade coletiva, enfim, direitos culturais, existe essa questão. Sobre a questão do familiar, né? Em regra, o direito violado é o da vítima, que a gente pode falar do ponto de vista metodológico direta, né? A pessoa que, como eu disse, a pessoa que sofreu uma agressão, que foi morta. A violação do direito à vida não vai ser um direito tutelado para o familiar, né? É com base do direito tutelado para a vítima direta, ou essa vítima que sofreu o homicídio, por exemplo. Mas tudo aquilo que o familiar fez, toda a gestão que ele fez internamente para obtenção de justiça, todos os processos judiciais movidos, todos os infortúnios submetidos durante o inquérito policial, durante a investigação, durante o trâmite da ação penal, tudo isso geram novas violações de direitos, né? Então, o familiar ele vai aparecer não apenas como aquele que vai merecer uma reparação pelo dano à violação ao direito à vida, no caso, o familiar no quadro de homicídio, por exemplo, mas também a violação a todos esses direitos correlatos, então, o acesso à justiça, um processo razoável, no prazo razoável, processo legal, tudo isso vai compor esse núcleo de proteção dos direitos familiares, e que é independente, de uma certa forma, do direito à vida reconhecido à vítima que sofreu homicídio, por exemplo. Bem, acho que não sei se depois a Suene reclama se tiver algum problema. Bem, mas então, como se dá, passada essa primeira fase, né? Então, como se dá a inclusão da vítima no processo interamericano, né? Como eu falei logo no início, com base na descrição do que é a Corte Interamericana, o sujeito, ou seja, o indivíduo, ele não pode requerer diretamente perante a Corte Interamericana, né? Quem faz esse requerimento, quem tramita em tese essa demanda é a Comissão Interamericana. Então surge a dificuldade de dizer, mas tá bom, mas e como a vítima pode participar desse processo, né? Porque você tem uma restrição da Convenção Americana, que vai dizer é a Comissão Interamericana quem vai demandar. E, ao mesmo tempo, você tem uma urgência de uma lógica de direitos humanos, que diz, não, precisamos incluir a vítima. A Corte ela foi construindo uma jurisprudência paulatinamente sobre a inclusão e a participação dessa vítima no processo interamericano. Essa dificuldade entre aquele que demanda e a vítima, ela surge em outras searas. Por exemplo, no direito internacional penal, tem um grande debate hoje de uma expansão do papel da vítima na Corte Penal Internacional, por exemplo. Lá, o procurador, né, enfim, como uma lógica do direito penal, né, quem é o titular da ação, digamos assim, mas o tribunal, ao mesmo tempo, vai compondo a participação da vítima no âmbito do procedimento. Eu espero que daqui a alguns anos a gente discuta um pouco mais o papel da Corte Penal Internacional, se os nossos casos prosperarem por lá, né? A gente tem algumas situações, não chama caso ainda, nem situações ainda, a gente só tem notícias, mas espero que daqui a alguns anos possamos falar alegremente sobre esses casos. Então, tem esse desafio na Convenção Interamericana, que é o da limitação do texto, então só a comissão participa, mas, ao mesmo tempo, a Convenção Americana não vai dizer quais são todos os papéis da Comissão Interamericana no processo perante a Corte. Então, essa dubiedade de atribuições da Comissão, ou seja, ela tem previsão expressa de que cabe a ela propor, mas é só isso, a partir dali não tem muita coisa, permitiu que a Corte Interamericana construísse uma jurisprudência maior de participação da vítima. E ela tem algumas justificativas, né? Porque ela quer aproximar a figura do demandante real, ou seja, da vítima mesmo, né? Que é titular dos direitos. Ela quer aproximar essa vítima do processo interamericano. Uma compreensão que, algumas vezes, existe uma dissociação entre os interesses da vítima e os interesses da Comissão Interamericana. Isso é interessante também. A gente precisa ter um olhar crítico sobre a Comissão. A gente precisa ter um olhar crítico sobre a Comissão Interamericana. Por diversas questões, enfim, na minha cabeça falta um pouco de transparência ainda de atuação, mas é a percepção de quem faz pesquisa.
Então, toda vez que eu digo, mas vocês não são transparentes, tem algum colega que trabalha, não, mas lá a gente é super transparente, né? Lá não interessa muito, eu quero... esse direito é aplicado aqui, me interessa ser transparente aqui, né? Eu quero saber qual a lógica de decisão dos casos submetidos, qual é a pauta da comissão, que faz com os casos serem arquivados e outros, não? Então, acho que é uma crítica acadêmica da atuação da comissão. Por outro lado, também tem uma dificuldade de uma atuação conjunta, né? Porque se você tem um grupo de vítimas e a Comissão Interamericana, a Corte, às vezes, pode ter essa dissociação entre fundamentos, porque a gente acha que é uma uniformidade de interesse, mas muitas vezes não há. Não há uniformidade de interesse, muitas vezes, em grupos de vítimas distintos, né? Você tem um grupo de vítima A, B, C, e cada uma tem uma pretensão diferente naquele processo. Então, dirá quando você extrapola a ideia de vítima para a ideia de comissão, para os interesses da comissão, por exemplo. Por mais dignos que sejam. Tem uma questão estratégica também que os autores apontam, por exemplo, que é muito difícil para o Estado duelar em duas frentes. Então, apesar de alguma oposição dos Estados para essa ampliação do papel da vítima, é de interesse do Estado ter uma frente só de atuação, né, de combate. Então, aquele que o Estado demandado, ele também prefere ter só uma linha de atuação processual e fazer o combate nessa linha. E, por outro lado, tem uma questão histórica, né, porque a gente não pode esquecer que a Corte Interamericana ela surge em um momento de ditaduras, né, múltiplas ditaduras latino-americanas. Havia uma descrença generalizada quando você vai analisar os textos históricos. Muita gente diz, não, mas essa corte aí, um monte de ditadura, o que é que vocês estão falando, né? Não vai dar para nada, ela não vai surtir efeito nenhum. Nunca vai sair do papel. Ela demorou a sair do papel, realmente, mas quando saiu, funcionou. E ela demorou a sair também do papel, os primeiros casos demoraram a chegar por causa de um controle da Comissão Interamericana que não submetia os casos perante a corte. Então, tem essa questão histórica também, que é muito... As questões históricas são muito importantes para a gente pensar como se dão as articulações em matéria de direito internacional de direitos humanos. Eu não vou cansar vocês com milhões de regulamentos, mas depois o material vai ser compartilhado para quem tiver interesse, mas é só para ter uma ideia de como a jurisprudência ia implicando na alteração do regulamento da Corte. Então, a gente nasce desde uma lógica privatista, como eu disse, da figura da parte lesionada. A gente vai passando pelo primeiro regulamento que usa a palavra vítima, em 1991. Em 96, alguma autonomia concedida às vítimas em matéria de provas e na fase de reparação, bem como as vítimas tinham que se manifestar caso a comissão e o Estado entrassem em um acordo. E a gente chega no regulamento um pouco mais recente, que é o 2000, mas que foi reformado em 2009, onde a vítima é encarada como parte. E a comissão é entendida apenas como parte para fins processuais. Então, você tem a vítima como parte e a comissão apenas com uma perspectiva mais processual. Então, a vítima ela vai ter autonomia para apresentar argumentos e provas, independentemente do exercício da comissão. Pode requerer tutela de urgência diretamente à Corte Interamericana, se o caso já estiver tramitando lá, se o caso não estiver tramitando, é a comissão que deve fazer isso. As medidas cautelares e de urgência são extremamente interessantes, muitas vezes incomodam bastante os estados, e aqui eu falo sem nenhuma, independentemente da perspectiva do Estado, né? O Brasil se incomodou muito, por exemplo, na questão da usina hidrelétrica, fugiu o nome dela agora, salva, Meg, de Belo Monte, isso, da usina hidrelétrica, era o governo Dilma ainda, né? E teve uma medida cautelar para suspender as obras. E foi um alvoroço do ponto de vista do porquê essa comissão, porque esse sistema estava interferindo numa obra que dizia respeito apenas ao Brasil, né? Então, para a gente também perder um pouco a gente foi submetido nos últimos anos a uma lógica muito tortuosa, mas que mesmo governos democráticos também, em algum momento, em alguma medida, refutam a aplicação do direito internacional de direitos humanos, né? A gente também não tem essa inocência de que está ganho, né? Na verdade, nada está ganho. E a Corte vai trabalhar, então, com essas alegações de vítimas que deixam de ser consideradas como testemunhos, né? Então, ela tem uma valoração própria. E a Corte vai desenvolver
enfim, uma pedância em latim, mas que é um locus standi in iudicio, que é a possibilidade, que é o direito de que instalada aquela jurisdição, a vítima tem uma atuação ampla. E, por fim, o último regulamento, que é um pouco mais restrito, né, mas que é interessante, que foi a criação da figura do defensor interamericano, que é justamente para aumentar a capacidade de representação processual da vítima. Ele não é uma figura fixa, ou seja, ele não é um sujeito, né, ele é um sistema de listas, mas que eu acredito que com o tempo vai ser um órgão permanente e com a lógica própria, como se fosse no TPI e na CJ de uma instituição fixa. Acredito, né? Só ainda nessa questão da participação das vítimas, é importante a gente saber também que a corte avança, mas ela avança de forma cautelosa, né? Porque os estados resistem. E... Tá acabando. 10? Ótimo. Então, ela avança de forma cautelosa e muitos dos temas que são fixados e são debatidos no processo interamericano, eles já vêm dimensionados no informe da Comissão Interamericana. Então, de uma certa forma, o informe da Comissão Interamericana, que é o que a gente chama do relatório 50, que dá início ao processo interamericano, ele amarra um pouco a atuação das vítimas ao mesmo tempo em que a Corte vai caminhando para ampliar essa participação. Salvo algumas exceções, no caso de violações graves e massivas, em que a Corte flexibiliza alguns pontos, a alegação superveniente de matéria de direito, então não é porque a comissão diz que só foi violada determinada convenção que a Corte não vai poder avançar em relação a isso. E, por fim, o último ponto, prometo, bem, a gente já viu que a Corte reconhece uma vítima vulnerável, a gente já viu que a Corte reconhece, em parte, a participação da vítima, mas a Corte aplica para ela esses quadros de vulnerabilidade no processo dela, porque é muito fácil ela chegar e dizer, não, Estado, esse processo aqui não, ó, injusto. Mas e o processo dela, né? Tipo, quando você se depara com um caso de vulnerabilidade, Corte Interamericana, você está levando isso em consideração também? É uma pergunta que a gente tem que fazer para aprimoramento do sistema, enfim, para também ter uma visão crítica de dizer, para os outros é muito mais fácil, mas para a gente, enfim, a gente leva, né? Então, por exemplo, todos esses casos são perspectivas de como o processo interno deve decorrer. Então, a Corte vai dizer que o processo tem que ser processo judicial e administrativo, tá, gente? Só para ficar claro. Tem que ter padrões de juízo justo, tem que ter acesso à justiça não apenas formal, tem que ter um julgamento justo, tem que ter uma correção do direito do ponto de vista dos critérios adotados, não pode ter um processo ilusório ou irrisório. Tudo isso são determinações para aplicação pelos estados. Mas e a Corte, né? Enfim, o que é que ela me diz? Ela me diz, e aqui é uma perspectiva de análise, que em três grandes áreas, ela caminha por acolher a vulnerabilidade no seu próprio processo ou não. Então, só para a gente avançar rapidamente, em relação à adaptação de regras relacionadas ao conhecimento e admissibilidade das demandas, né? A Corte faz uma série de flexibilização, a depender da vítima vulnerável, então ela vai flexibilizar o prazo de 6 meses para a propositura da demanda, a inconsistência da identificação de vítimas, tudo isso ganha uma certa flexibilidade. Em matéria de provas também, né, que é super importante, a Corte também faz uma certa flexibilidade das regras escritas do regulamento quando diante de uma vítima vulnerável. Então, ela vai recusar o formalismo exagerado, né, em matéria de ônus de prova, né, que a quem cabe provar a alegação, por exemplo. Em alguns momentos, ela vai dizer que, apesar da alegação ser em tese, o ônus da prova ser da vítima, cabe ao Estado apresentar esses documentos. Então, ela inverte esse ônus. Para a gente é muito simples quando a gente está pensando no ponto de vista de direito interno, porque a gente trabalha com inversão da lógica em várias áreas de direito, mas no direito internacional isso aqui é quase um grito. Assim, se dizer, não, cabe quem está alegando não provar o direito, e sim ao Estado demandado, é um problema gigantesco. Então, ela vai flexibilizar em relação à entrega, identificação, tudo isso ganha um contorno interessante na jurisprudência da Corte Interamericana. E um outro ponto muito interessante, e aqui eu finalizo, são os efeitos processuais em decorrência do contexto. Para a gente é um pouco
estranho imaginar que determinado contexto gera efeitos processuais, independentemente do caso, independentemente de ser um novo caso. Ou seja, a corte, em alguns momentos, ela se aproveita de um contexto, de um caso totalmente diferente do que foi decidido, mas naquele país, obviamente, e aplica e traz para a decisão nova toda a matéria de provas coletada no outro processo. Para a gente seria uma espécie de prova emprestada, né? Tá falando em direito interno, mas que causa um rebuliço enorme na defesa dos estados que não querem que a corte replique determinado contexto de violação em outro processo. Então, é como se a gente pegasse, no Brasil, chegar o caso A, B e C sobre racismo, a corte vai dispensar a prova em matéria para reconhecer que existe uma situação discriminatória no Brasil para todos os casos. Então, ela faz isso em matéria de pessoas vulneráveis, quando diante de vítimas vulneráveis. Então, ela vai dispensar a produção fática, né, já reconhecida, e ela também vai fazer, quando diante de vítimas vulneráveis, ela também pode aproveitar as provas produzidas no procedimento cautelar, que tem uma lógica completamente diferente, das provas de conhecimento, que para a gente é muito tranquilo do ponto de vista processual, né, em alguns momentos, mas que eu repito, a minha visão é do direito internacional e que tem restrições sérias em relação a isso. Em alguns momentos, ela não vai fazer isso. Por exemplo, no caso do povo indígena Chucuru, tinham várias discussões sobre matérias probatórias contra o Brasil e a corte aplicou regras rígidas de preclusão. Então, ela caminha por uma visão progressista, mas em alguns casos, não. Isso a gente precisa ter em mente para a gente também não achar que é um paraíso do ponto de vista de reconhecimento de vítimas vulneráveis. Então, como conclusão, a Corte tem uma jurisprudência rica do ponto de vista de vítimas vulneráveis, invejáveis para os outros tribunais, principalmente quando esse reconhecimento se reflete na ideia de reparações, que a gente não trabalhou hoje aqui, porque reparações são um mundo próprio no universo dos direitos humanos. Ela reconhece bem a ideia de vítima, ela reconhece bem a ideia de vulnerabilidade. A participação da vítima no processo interamericano, ela faz o possível, dentro da lógica do quanto ela está amarrada do ponto de vista convencional e do regulamento, e de reconhecimento dessas especificidades, né, ela avança, mas não muito. Então, ela é uma jurisprudência, enfim, para quem tiver interesse em conhecê-la, que vale a pena a leitura e que transcende a minha apresentação hoje aqui, né? Eu fiz um micro recorte sobre vítimas vulneráveis, mas ela é rica em matéria de reparações. E reparações, não existe nenhum outro tribunal, não existe nenhum outro tribunal em matéria de reparações mais avançado do que a Corte Interamericana. E é muito importante, porque quando a gente pensa em reparações pecuniárias, e vamos fazer um acordo, porque... Né, e a gente faz isso, né? Reparações pecuniárias, encerra o assunto. Não, ela tem uma lógica de justiça reparadora, que não tem nada a ver com justiça restaurativa, é uma coisa... bem, justiça restaurativa é uma outra perspectiva, mas que ela é muito avançada e que vale muito a pena para quem tiver interesse na leitura. Bem, acho que era basicamente isso, e muito obrigado, e me coloco à disposição para discutir qualquer tema.